Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Esfera Holística. E hoje a gente vai ter uma convidada muito mais que especial, que além disso é minha terapeuta também. Ela é astróloga, alquimista e terapeuta. Bem-vinda, Daine. Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com você, muito bom novamente, né? Participando desse espaço, sempre uma primosia. Meu nome é Daiane Steffen, eu sou astróloga, eu sou alquimista e eu sou a idealizadora da Alquimia dos Astros. A gente vai falar um pouquinho aqui de astrologia. É isso mesmo. Hoje o título é Como transformar sua vida com astrologia alquímica. É isso mesmo. A gente vai ter umas aulas, nós vamos ter uma série de vídeos que a Daine vai trazer conteúdos e conhecimento clareando o nosso conceito sobre astrologia. E tem muito conteúdo bacana, então não percam. Uma vez por semana a gente vai soltar esses vídeos aí bacanas que a Daine vai trazer para a gente. Gratidão por isso desde já. Então vamos iniciar começando pelo o que é astrologia, né? Isso aí, o que é a astrologia? Quando a gente fala de astrologia, a gente tem que buscar lá atrás, né, nos primórdios, que antigamente a astrologia e a astronomia eram uma coisa só, que era o estudo dos astros. É você olhar para o céu e você entender, buscar entender o que aquele astro está dizendo, o que que ele significa na sua vida. Então, hoje em dia são estudos separados, onde a astronomia estuda, né, a fisicalidade dos astros, então, o tamanho, o que ele é, a órbita que ele faz, e a astrologia, que busca entender de maneira psicológica, né, de maneira mais profunda e muitas vezes até filosófica, o que, que esse astro diz para a gente. Mas quando a gente fala de astrologia, poucas pessoas percebem, né, que ela tem níveis de atuação diferentes e tipos de astrologia diferentes. Então, a astrologia ela tem 7 níveis, né? E muitos tipos de astrologia. Então, no nível mais superficial, que é o sétimo nível, temos a astrologia pop. A astrologia pop é uma astrologia popular, que ela é muito boa para a gente o quê? Ler horóscopo, se divertir, fazer piada do amiguinho, né? Então, da gente conseguir disseminar a astrologia. Só que essa astrologia, ela não tem uma atuação profunda, nem dentro da nossa psique, e nem uma atuação de entendimento, de autoconhecimento e de transformação. Então, hoje em dia, muitas pessoas veem, né, esses memes de astrologia, veem o horóscopo e acham que a astrologia é só isso. A astrologia é só o signo solar. Então, quando eu falo, eu sou de Sagitário, a Fia é de Sagitário, alguém é de Câncer, alguém é de Gêmeos, meu pai é de Virgem, minha mãe é de Escorpião. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que no momento que ele nasceu, o sol dele estava nesse signo, e por isso que a gente atribui, né, que a pessoa é desse signo, porque o sol é o centro da nossa galáxia, ele é o planeta mais pesado, mais brilhante, né? Então, ele traz esse atributo de maior força dentro do nosso mapa. Mas todos nós temos os 12 planetas e temos, desculpa, os 10 planetas, né? Outros dois são pontos, e os 12 signos dentro de nós. Então, quando a gente fala só do nosso signo solar, a gente não está fazendo referência de quem a gente é. A gente está fazendo referência apenas de uma parcela pequenininha, né? Importante, mas ainda pequenininha, da nossa própria energia. Isso é muito superficial. Então, quando a gente conhece a astrologia só pelo nível popular, pelo nível pop, dos memes no Instagram, dos vídeos de piada, né? Então, dos horóscopos mesmo, você está vendo só uma parcela. E essa parcela, ela não vai ajudar você a se conhecer profundamente. Essa parcela, ela não vai transformar a sua vida. Então, é importante a gente entender isso, né? Os níveis de astrologia. E antes de eu falar dos outros níveis de astrologia, eu gostaria de falar dos tipos de astrologia, o que também é importante e é diferente. Então, hoje a gente tem a astrologia contemporânea, que é a astrologia mais utilizada, que trabalha mais a nível da psicológico. Então, essa astrologia, né, que é mais moderna, que ela chegou depois de Urano, chegou depois de Plutão, quando esses planetas foram descobertos,
lá em 1800, Urano um pouquinho antes, né? Plutão um pouquinho depois, mas ali mais ou menos entre 1800 já os últimos 3 planetas, né? Que são os planetas transpessoais, que são Urano, Netuno e Plutão, foram descobertos e mudaram o conceito de astrologia, né? Até então, a astrologia, ela era o berço de toda a ciência. Então, você ia fazer medicina, você estudava astrologia. Então, a astrologia tradicional, a astrologia medieval, ela é uma astrologia mais antiga, que era respeitada no meio científico. Depois que esses planetas chegaram e os astrólogos da época começaram a sofrer perseguições, porque como assim? Vocês sabem tudo que os astros dizem, não sabiam que esses planetas existiam, então tudo isso daqui é mentira. Né? Não entenderam o conceito astrológico, que tudo é apresentado, tudo é reconhecido através da nossa capacidade de aceitar aquele outro nível. Então, esses planetas têm um nível de atuação. Só que a astrologia moderna, contemporânea, colocou eles como corregente de signos que já existiam. Então, eles falaram, pera, a astrologia é uma fraude. Né? Então, não vamos desassociar e vamos ridicularizar esse estudo. Então, de lá para cá, a forma que a astrologia se encontrou de sobreviver foi através da astrologia popular. Então, através desse nível mais pop, que dissemina, né, esse conceito de astrologia. Só que a gente não pode ficar só aqui. A gente tem que entender que a gente tem na mão uma chave de despertar de consciência, que usada como sabedoria pode abrir portas e mundos internos que permitem que conheçamos o nosso verdadeiro propósito, quem somos a um nível muito mais profundo. Então, o outro tipo de astrologia é a astrologia medieval, que também pode ser conhecida como astrologia tradicional, que ela já é uma astrologia mais antiga, é uma astrologia suméria, é uma astrologia muito, muito mais antiga, que ela começa a ser usada lá pelos primórdios. Ela começa com uma astrologia suméria, que é um estudo que foi trazido lá 2.000, 3.000 anos atrás, e depois ela antes de Cristo, tá, pessoal? Não é depois de Cristo. Então, é 2.000, 3.000 anos antes de Cristo. Então, é velho. Então, depois ela continua, né, passando nesse processo na época medieval. Então, a gente tem a astrologia suméria, mais antiga, depois ela continua, sobrevive com a astrologia medieval. A gente tem a astrologia védica, que é diferente da forma como a gente vê as constelações, como a gente vê os signos. Então, a leitura dos graus é diferente. A gente tem a astrologia chinesa. Então, a gente tem vários tipos e vertentes de astrologia. E eu vou falar das 3 principais que aqui eu uso, que é a astrologia alquímica, a astrologia kármica, e eu também utilizo o estudo da astrologia contemporânea, que eu acho importante esse olhar atualizado. Eu gosto da astrologia alquímica porque ela traz um olhar antigo, um olhar profundo e um olhar de transformação. Mas eu também gosto desse olhar de a gente ver a astrologia através do olhar da psicologia, através do olhar de Jung, que é o que a astrologia contemporânea traz. E você poder saber quem você foi, o que aconteceu a nível kármico e a nível passado, de vidas passadas, que é o que a astrologia kármica traz para a nossa vida. Então, esses são alguns tipos de astrologias, as 3 principais que eu uso, que é o que eu vou trazer embasado aqui para todo mundo. E agora eu vou falar um pouquinho dos níveis da astrologia. Então, só uma curiosidade, só uma curiosidadezinha. Quantos anos você estudou a astrologia? Quanto tempo foi? Quanto tempo? De curso? Hoje tá... Oi, desculpa, eu não entendi a pergunta. Quantos anos você teve de curso? Quanto tempo você estudou astrologia? Porque você vem com um conteúdo muito rico, né? Então, para o pessoal entender que não é um cursinho qualquer, eu gostaria de deixar isso enfatizado, que você esclarecesse isso. Quanto tempo você estudou, né? Quanto foi esse conteúdo rico seu aí? Legal. Já que eu estudo, que eu trabalho com astrologia já faz 6 anos. Eu comecei estudando astrologia pela astrologia alquímica, foi um chamado que eu tive. Eu comecei a estudar astrologia com o Stefano Gradi, então estudei com o Stefano. Então, eu primeiro ingressei através da astrologia alquímica. Depois que eu ingressei na astrologia alquímica, eu passei 2 anos com ele. Eu entrei na escola Estélia e comecei a estudar astrologia contemporânea. Eu fiquei 2 anos e meio, né,
quase 3 anos, porque teve a época da pandemia, então, na verdade, teve uma extensão, então foram 3 anos ali, né, estudando astrologia contemporânea, que para mim, assim, foi um divisor, porque eu cheguei lá com uma base muito grande de astrologia alquímica, e eu peguei uma professora que desacreditava, eu gosto de ter essa segunda visão das coisas, ela acreditava da visão da astrologia alquímica, então ela Ah, não levava muito em conta a astrologia alquímica. Então, para mim, foi como se eu tivesse que desaprender tudo e reaprender, né? E trazer esse novo conceito. Então, para mim, foi muito importante essa época de estudo. E mais recentemente, agora, né? Faz 1 ano e meio que eu estudo com Marcos Ritz, que é o professor de astrologia kármica. Então, ele é um professor olha, maravilhoso. Eu terminei, né, na verdade, no começo desse ano, na verdade, no final do ano passado, o curso de astrologia com alma que ele dá, né, para você fazer a formação com ele. Então, que já legal. dentro desse processo, eu sempre estive buscando novos cursos e novos estudos. Porque a astrologia é algo que, quanto mais você estudar, mais você precisa estudar. É algo muito amplo e muito profundo, de muitos olhares. Então, é importante você estar sempre se aprimorando, sempre buscando, e no meu ponto de vista, acho que tudo se soma. Eu acho que a astrologia, tudo se soma, todas as vertentes se somam, porque cada vertente tem um tipo de olhar que te entrega uma chave de entendimento direcionada ao nível que ela atua. Então, a gente tem que entender que dentro desses níveis, você tem coisas que você pode alcançar, não tem nível melhor nem nível pior. Então, são 7 níveis, sendo o primeiro o nível popular, que eu acho essencial. É essencial para que a astrologia sobreviva. Com esse nível mais popular, você consegue conhecer a astrologia? Não. Você consegue entender sobre a astrologia? Não. Você vai conseguir realmente se transformar através da astrologia? Não. Mas esse nível popular não deixa que a astrologia morra. Então, sempre está no inconsciente coletivo que você tem um signo, que os astros dizem mais do que você consegue entender. Então, essa astrologia popular, ela mantém vivo a astrologia Sim, dentro do nosso inconsciente. E por mais que sim. você, há muitas pessoas, né, que não entendem astrologia, falam, aí eu não entendo, eu não acredito, mas não sei também, né, vai saber. Porque está inserido dentro do nosso inconsciente através dessa astrologia popular. Eu Então, fui essa quando você pessoa, né? Eu fui também. Eu via até te conhecer, né? Então, já vou aproveitar a brecha aí, que até eu te conhecer, eu via a astrologia como algo impossível de compreender, de receber, porque é muito louco. E eu fiz um mapa, né? Fui lá, paguei, recebi meu mapa, tá lá até hoje, em PDF, eu não entendo nada, não sei, sabe? É uma viagem para meus fãs passando. É uma viagem. Então eu falava aí, por que eu estou falando dela? Eu trouxe ela, gente, aqui especialmente, e eu tenho essa gratidão até, porque ela faz a mentoria, ela não entrega só o mapa para você. Claro, você tem a opção, se você tiver o conhecimento, tiver clareza, beleza, ela te entrega o mapa, ok, você vai lá estudar. Mas eu, leiga, que não sou astróloga, quando você pega um mapa astrológico, tu viaja muito, vai lendo lá as referências, mas é muita referência. E ela proporciona mentoria mensal que traz clareza e entendimento de mim mesma. Então, hoje, ela me trazendo, eu estou fazendo a mentoria com ela, ela é minha terapeuta hoje, e para mim tá fazendo o maior sentido. Eu mergulhei em mim com coisas que ela trouxe que eu fiz assim, ó, é irado. Então, assim, Fernanda, porque eu costumo indicar aquilo que eu pratico, que eu faço. Eu indico que quem é leigo, se você é leigo como eu, se for fazer, faça com uma mentoria. Eu aconselho fazer com ela. É maravilhoso, é incrível, ela é uma ótima astróloga e uma ótima terapeuta. Então, não teria como indicar outra, né? Mas é isso. Pronto, eu falei. Que bom, fico muito feliz mesmo. E essa é a intenção, né? A intenção é de que as pessoas consigam acessar essa chave. Por que essa chave, em um momento tão crucial da evolução humana, ela foi novamente reprimida? Porque ela é uma chave que muitas vezes ela é reprimida, ela vai e ela volta. Porque é uma chave de libertação. Lá está escrito todo o seu processo de evolução aqui na Terra. Quando é uma chave de poder. Quando você consegue entender a astrologia e usar ela na sua vida de maneira
verdadeira, você tem uma chave, né? Você tem realmente o nome chama, um mapa. Por que o mapa astrológico, né, o mapa natal, o nome é mapa? É mapa para onde? É mapa do tesouro. Ele te leva a que lugar? Ele te leva ao seu ser. Ele te leva a você descobrir e desvelar a sua potência. Você descobrir e revelar onde é difícil para você, quais são as suas falhas, quais são as suas faltas. É importante que, quando a gente vai fazendo esse processo, a gente tenha e a gente escolha um astrólogo que é condizente com a nossa forma de entendimento. Porque, novamente, a astrologia tem muitos tipos e muitos níveis. Todo astrólogo vai trabalhar um tipo e um nível. Qual o tipo aquele astrólogo que você está trabalhando, qual é o tipo de astrologia que ele trabalha? Em qual nível ele trabalha? Tem muito Então, mas astrólogo isso não é top. explicado. Mas isso não é entregue pelos astrólogos. Quando eles ofertam um mapa ou uma consulta, um atendimento, eles não explicam o que é que eles entregam. Eu, por exemplo, estou sabendo disso agora, que existem vários tipos de astrologia, através de você, óbvio, e níveis. Para mim era tudo uma coisa só, tá vendo? Como que fica estranho? Porque se eu sou astróloga e eu escolhi uma situação, um nível, como você está dizendo, se tem vários nichos dentro de um tema, você não explica para a pessoa que está te contratando. Para a gente, é uma coisa só. Olha que loucura. E a gente tem que se perguntar se aquele tipo de astrólogo deveria esse tipo de instrução. Esse tipo de instrução eu Tem só isso. tive através do Marcos Witt. Então, assim, Olha. meus outros professores que eu tive, o outro professor alquimista também de astrologia, não fala sobre isso. Então, a gente tem que entender se dentro da formação daquele astrólogo, ele também tem aquela informação. Se ele Que legal. sabe profundamente que tipo de astrologia ele está utilizando. Então, a gente tem que se conectar, ver se aquela pessoa passa aquela informação. Porque uma coisa muito importante a gente entender aqui também é que a astrologia, você vai ler um mapa, você vai ler um mapa astral, que é o quê? Eu gosto de falar que é um disquete que mostra a energia do momento, se for um mapa de um momento, né, de um local, de uma situação, a energia de uma pessoa, a energia de algo, tudo que está predisposto a acontecer ou não. Então, você vai fazer a leitura de algo muito simbólico, você vai fazer a leitura de algo que é muito, como que eu poderia, é abstrato. E a leitura, ela vai passar pelo crivo da consciência do astrólogo. Então, se você escolhe um astrólogo que você não gosta, da forma como ele vê a vida, do tipo de astrologia que ele estudou, da forma como ele expressa, você não vai conseguir ter uma boa experiência. Então, Então, é mas muito é aí que eu te importante. falo. Isso não é visível para nós leigos. Não tem como eu identificar isso num astrólogo, né? Olha que legal. Olha o que você está trazendo para a gente. E também clareando que nem o astrólogo, nem ele às vezes sabe disso tudo. Olha que loucura, que mundo amplo. Nossa, Daiane, ó. Exatamente, mas eu acredito que tudo é válido. Se você chegou até Tudo, aquela lógico. pessoa, é porque naquele momento é aquele tipo de informação que você precisa. Mas eu Sim. sempre digo, não pare, não pare, né? Não pare. Se você buscou astrologia uma vez e ela não te levou até onde você precisava, ela te levou até algum lugar. E saiba Sim. que ela é uma chave profunda. Procure outra pessoa. Quando você vai numa galeria e você começa a observar um quadro, se você vai numa exposição de Picasso e você entende o que é Picasso, beleza. Agora você vai dar o valor condizente àquele quadro. E se tiver alguém que está dentro da galeria e consiga te explicar aquela arte, mas se você perguntar para outra pessoa, talvez ela não consiga trazer o entendimento que você precisava sobre aquilo. Então, assim, se abra para os outros níveis da astrologia. Um outro nível Experimentar, muito né? Experimentar. experimentar, exatamente. Um outro nível, né, legal da gente ver a astrologia, que é o nível físico, que ela foi utilizada, como eu digo novamente, a astrologia ela foi utilizada como dentro da medicina. Então, se vocês forem, né, na Itália, na faculdade de Bolonha, vocês vão olhar, né, foi uma das primeiras faculdades de medicina, e tanto que lá era na época da Inquisição, tinha até uma, se você for lá, vocês vão ver que tem uma janelinha no teto, mas em volta dessa janelinha, né, primeiramente, vamos entender o que é essa janelinha no teto. Essa janelinha é para que o inquisitor pudesse ver e analisar o que estava sendo feito
para ver se estava, se Deus permitia, né? Porque a gente sabe que a igreja nessa época não permitia nem que a gente estudasse o nosso próprio corpo, né? Não pudesse, abrisse um corpo, isso não era possível. Então, em volta dessa janela, a gente tinha o quê? Uma mandala astrológica, com todos os signos e todos os planetas. Então, isso é estudado dentro da medicina. Então, você consegue entender e conhecer o seu próprio corpo físico através dos astros, entendeu? O que acontece ali. Eu acho um nível muito interessante, mas eu não trabalho dentro desse nível, tá? Não tenho, não me aprofundo nesse nível, porque eu acredito que hoje em dia temos outras formas, né? Outras tecnologias para a gente se aprofundar dentro do nosso próprio corpo físico e entender esse corpo através de outras vertentes. Mas é muito interessante esse tipo de astrologia para um momento que você está assim, eu estou com dor na lombar. Eu estou com dor no baço. Nossa, eu comecei a ficar com a garganta inflamada. Muita alergia de pele, problema no intestino, febre, inflamação. Quando você para e você vai olhar o seu mapa astral e você vai entender o tipo de trânsito, às vezes está passando um processo ali que você não está conseguindo lidar a nível psicológico interno e isso está se manifestando no corpo físico. Então, nesse sentido de entendimento, né, de você entender o momento, entender o que está acontecendo no seu corpo, eu acho muito legal. Mas, apesar de ter esse conhecimento, eu não aprofundo muito aqui, porque dentro do meu trabalho, eu acredito que aqui não consiga levar a gente aonde a gente quer chegar. Né? Eu acho que a astrologia, nesse nível físico, ela dá muita desculpa, sabe? Eu estou assim porque o astro está em tal lugar. E eu não gosto dessa fala. Eu não gosto desse tipo de fala, né? Culpando os astros por tudo que Mercúrio acontece na nossa vida. retrógrado. É o Mercúrio, a culpa é do Mercúrio. Exatamente. E a gente acaba tirando a nossa autorresponsabilidade dentro desse processo. E eu não vejo assim. Tanto que, né, Beleza. Pode das, continuar. das várias formas de trabalhar com a astrologia, né, porque ainda tem a forma de você trabalhar com a astrologia, eu trabalho com a astrologia para a transformação do ser. Tem gente que trabalha com a astrologia para previsão, tem um tipo de astrologia que é a astrologia eletiva, que é para você saber o melhor momento para cada coisa da sua vida. Então, você tirar o mapa daquele momento e você saber a direção, fazer o que você fazer. Eu Tá não certo. trabalho com astrologia de previsão. Então, se a pessoa ela chega no meu consultório, ela chega até mim, a primeira coisa que eu falo, porque a maioria das pessoas elas querem respostas. Eu falo assim, olha, eu conheço uma taróloga ótima. Você quer resposta? Você joga a carta. Você quer conhecer você e ouvir umas verdades? Aí você marca comigo. Você tem que lembrar que a cartomante que você conhece, ela fala da pessoa, possibilidades energéticas. Mas para a gente se aprofundar mais e mergulhar aí nesse mundo maravilhoso que você está trazendo, o que é a astrologia alquímica, então? Que é um dos primeiros pontos que você está trazendo para nós. O que ela é, afinal? Exatamente. Eu ia chegar nela no próximo ponto. Antes de chegar nela, só vou explicar uma antes, né? Que é a astrologia, que é um outro nível da astrologia, que é a astrologia psicológica. Então, dentro do nível, né? A gente está aqui, a gente já passou pelo 7º nível, pelo 6º nível, a gente está aqui no 5º nível, que é a astrologia psicológica. A astrologia psicológica, ela é mais voltada dentro da astrologia contemporânea. Então, você percebe que depois ali de Jung, as pessoas elas conseguem falar muito de como a astrologia trabalha e influencia a sua psique. E por quê? Por que a astrologia influencia a sua psique? Eles explicam que isso fica armazenado dentro do seu inconsciente, esses arquétipos. Eu acho muito interessante, ajuda você a entender muitos comportamentos. Eu trabalho com esse tipo de astrologia porque eu acho que faz sentido, principalmente hoje em dia, para a gente se reconhecer no nível de maior consciência dos seus atos. Saber que nem tudo é reflexo do externo, mas saber que muita coisa é uma construção interior. E o 4º nível, que é a astrologia alquímica. Né? A astrologia alquímica trabalha nesse 4º nível, que é exatamente a astrologia trabalhar num nível alquímico, no nível de transformação, no nível que vai mexer com você e permitir que você se conheça e que você faça o quê? A verdadeira transformação, a transformação alquímica. E é uma transformação alquímica, né?
Vamos começar a entender, é realmente você chegar no cerne, na essência, e poder escolher se você quer ou não mudar aquela essência. Por que eu não trabalho com previsão? Porque a previsão, né? O que é a previsão? Você tem um padrão, a astrologia, muitas vezes contemporânea, entende que esse padrão tá na sua psique, então ele não vai ser mudado, ele pode ser, você pode tomar consciência, mas não alterar esse padrão. Então se você tem um padrão e você não altera o padrão, esse padrão vai chegar a um determinado lugar, porque os astros andam, e isso a gente consegue saber exatamente onde o astro vai estar em determinado momento. Então, quando chegar naquele momento, naquele trânsito, tal coisa vai acontecer assim na sua vida. E eu não acredito nisso. Eu acredito que quando você conhece os padrões que você traz, quando você se reconhece, quando você pega essa chave alquímica na sua mão, você tem a escolha de transformar o padrão através da consciência, através da verdadeira transformação alquímica, que é você conseguir mudar, chegar na essência através das mudanças necessárias, através da consciência. Então, é esse tipo de mapa que eu trabalho. Por que eu não entrego simplesmente um PDF? Por que eu não mando simplesmente um áudio? Por que eu não faço, como eu fui instruída por muitos professores, consulta de 1 hora e meia, para trás um ponto do mapa da pessoa? Não. Minha consulta ela é de 4 a 5 horas. É muito extenso. Porque eu acesso todos os pontos do mapa e trago para a consciência. O que você está preparado para absorver naquele momento, você absorve. O que não está, foi trabalhado, trazendo para um nível mais próximo da sua consciência. Então, não está mais no escuro do seu inconsciente. Ele já está iluminado. Pode não ter sido entendido naquele encontro, mas já foi iluminado, já foi, de certa forma, acessado e reconhecido. Então, pode ser que num outro momento você volte. Aí sim, a pessoa que ela faz o mapa comigo, ela ganha o PDF dela. Quem tem a opção de você gravar quando faz online, quando faz presencial, tem a opção de você gravar o áudio. Então, você pode voltar e quando você voltar, o start vem. Porque você tem uma explicação. Você é entregue para você uma chave para você se reconhecer e para que você possa mudar. Dai, né? Já chegou pessoas que fez mapa comigo, depois me perguntou assim, mas sobre essa previsão, não vai acontecer então? Eu fui em outra astróloga, acontece às vezes. Eu fui em você, mas eu não tive a previsão, eu fui em outra astróloga porque queria a previsão. E ela me falou para mim que tem coisa que vai acontecer. Eu falei assim, os astros não param, o sol não dorme e a lua não descansa. As coisas, elas vão acontecer, porque os astros andam e os trânsitos acontecem. Mas quando chegar naquele trânsito, você, com a chave na sua mão, sabendo quem você é, sabendo como você responde e por quê, eu acho que essa é a verdadeira chave. Por que eu respondo assim dentro de determinada situação? Ah, é por causa que a minha lua é em tal lugar, tá? Mas essa lua só tá aí mostrando para você algo que você já trouxe. A lua não colocou nada em ninguém, meu anjo. O Sol não colocou nada em ninguém. Marte não colocou agressividade dentro de você, não. Você já trazia, e por já trazer, já vir dentro de você aquela energia, você nasce num momento condizente com o fluxo energético que o seu espírito, que o seu ser consegue chegar aqui. Isso é uma coisa muito importante da gente dizer. A astrologia era nosso momento energético. Você encarna de acordo com esse momento energético. Por que as crianças hoje são diferentes? Os astros estão diferentes. A energia é diferente. Então, quando você tem essa chave, você consegue se reconhecer e você consegue transformar. A situação acontece, mas você tem consciência e você tem opção de reagir com maturidade. E aí tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de trazer aqui, que é um olhar da astrologia alquímica. A astrologia, o mapa, ele não é redondo porque o céu é redondo, porque o cosmos não tem forma. Né? O mapa astrológico ele é redondo, porque lá nos sumérios eles acreditavam que a vida ela é uma aspiral, então ela é uma aspiral ascendente. A cada novo ciclo, a cada nova volta, você tem que subir um degrau. Então, as coisas se repetem, as estações se repetem, os ciclos se repetem, e você precisa subir esse degrau. Então, a situação ela vai acontecer, o trânsito vai acontecer. Mas como você vai reagir? Como você sempre reagiu, ou uma oitava acima. Ou você vai descer um degrau e vai estar fazendo o quê? Descendo na sua própria escala evolutiva. Então, eu acredito nessa ascensão.
nessa verticalização através da astrologia, nesse despertar de consciência e essa transformação alquímica. É nesse nível de astrologia e com esse tipo de astrologia que eu trabalho. E é aí que fica a pergunta que não quer calar: como é que a astrologia alquímica influencia nas minhas tomadas de decisões? O que que ela cutuca? Onde que ela entra para me trazer essa transformação na minha vida? Como que ela age aí, né? Trazendo consciência. Então, quando você começa a olhar para a astrologia alquímica, seja no cotidiano, para você entender o seu dia a dia. Então, quando você vem fazer a mentoria 13 Luas comigo, a astrologia que eu trabalho dentro da mentoria 13 Luas é totalmente astrologia alquímica. Eu não trago muita astrologia kármica dentro das 13 Luas, porque eu percebo assim, você tem que entender o que está acontecendo com você hoje. Né? Às vezes eu trago um ponto ou outro, falo, olha, em outro momento tem isso para que você entenda a raiz do processo, mas dentro do momento presente você precisa entender o que? Ter clareza de quem você é, do que está acontecendo e por que está acontecendo. Então, a astrologia alquímica ela traz essa consciência de, olha, ou você está reagindo desse jeito na vida, dentro desse momento da sua existência, por causa dessa energia que você está trazendo, esse arquétipo que você está desvendando. Uma coisa muito interessante é que dentro da astrologia alquímica, a casa é extremamente muito mais importante do que o próprio signo. O signo é algo que você veio desvendar, que você veio aprender. É um arquétipo que você veio buscar. Né? Quando a gente olha para os signos, é importante a gente entender que signo não é constelação. Constelação, a gente tem várias, não são só 12, tem muitas outras constelações. Agora, o signo, ele é o quê? Ele é o cinturão celeste, né, dividido em 360 graus. Esse 360 graus dividido em 30 graus exatos. Então, é um espaço de 30 graus, que dentro de cada espaço, a gente encontra uma constelação. Mas tem alguns espaços que tem duas constelações, como Escorpião, que tem a constelação de Serpentário. Então, o que as estrelas são? E quando a gente pensa assim, dentro desse espaço de 30 graus, a gente não tem só a constelação. A gente tem outras estrelas mais longe, a gente tem outros meteoros, a gente tem outras coisas celestes dentro desse espaço. E elas estão o quê? Todas elas longe, longe do nosso sistema solar. Então, o signo, ele é aquilo, principalmente através da astrologia alquímica, aquilo que você veio aprender, despertar. Então, quando você começa a ter consciência de qual o seu propósito, o que está acontecendo, por que está acontecendo, quem é você, você se torna autorresponsável pelo seu ser, pelas suas escolhas. E aí não tem nem como você culpar os astros dentro da astrologia alquímica. Porque como que você vai culpar os astros? Se o único responsável é você e esses astros está simplesmente mostrando, né? Está refletindo a sua própria energia. Então, esse é o processo, né? Que a astrologia alquímica traz para a nossa vida. Essa capacidade de se autorresponsabilizar por quem você é. E eu posso confirmar, gente, porque eu estou passando por uns processos bem loucos, mas está sendo maravilhoso e transformador, porque autoconhecimento é para sempre. A gente sempre tem alguma coisa para saber, conhecer e, como ela diz, evoluir, transformar e expandir. Eu acredito que a gente chegou, né, na nossa entrega maravilhosa do nosso primeiro dia, da nossa primeira aulinha. Se você tiver mais alguma coisa para entregar, é contigo mesmo. Eu vou só finalizar os níveis, né? Então, depois da astrologia alquímica, a gente tem um nível de alma e a gente tem depois um nível dentro, também que é o nível de alma e o nível espiritual. É importante, assim, a gente dizer que dentro desses outros níveis superiores, dentro do nível de alma, a astrologia ainda faz algum sentido que é você se reconhecer. Então, quando você começa a trabalhar a nível de alma dentro da astrologia, é quando você faz essa entrega, você junta tudo isso, você faz esse conjunto de energias dentro de você. Você não começa mais a se ver só como sol, só como lua, e você começa a se ver como um conjunto de tudo. Então, você faz essa junção dentro de você.
Já no nível espiritual, a astrologia já não faz mais sentido. Não faz mais sentido nenhum. Por que a astrologia já não faz mais sentido a nível espiritual? Porque o espírito já é completo. Porque o espírito já é evoluído. A nível de alma, não. É importante a gente esclarecer isso. A nível de alma, a gente ainda tem coisas que precisamos agregar e desagregar dentro de nós. A gente ainda precisa fazer esse compilar dessa purificação. Porque é no nível de alma que a gente trabalha as outras vidas. Então, quando a gente trabalha a astrologia, né, kármica, muitas dessas partes que é trazida na astrologia kármica é a nível de alma, aonde você está desassociando uma personalidade e contemplando a alma ali, né, todas as experiências que aquela alma teve. Agora, ao nível espiritual, né, que é um nível mais elevado, não faz mais sentido a astrologia, porque você já saiu da camada de experienciação do indivíduo e do ser que estava ali experienciando. Então, você já está o quê? Você já está junto, você já está conectado com aquilo que você veio trazer, né, que você veio experienciar, com o seu espírito. Então, não faz mais sentido, tá? Então, temos todos esses níveis de astrologia. É importante a gente entender aonde a astrologia atua e aonde ela já não faz mais sentido e aonde ela é, às vezes, um pouco superficial, para que a gente possa perceber que, às vezes, o que a gente sabe de astrologia, às vezes, é uma gotinha e a gente não está usando, né? E não está absorvendo tudo que essa ferramenta pode nos dar. Porque, às vezes, a ferramenta é um alicate e a gente está tentando bater um prego. Então, às vezes, a gente tem que buscar entender mais, buscar mais informação. E eu não digo buscar mais informação, porque isso era uma coisa assim, estava para me falar, acabei pulando. Às vezes, todo mundo tem uma facilidade. E eu percebo que tinha uma frase de um professor que eu gostava muito: todo mundo deve estudar astrologia, mas nem todo mundo é astrólogo. É uma coisa muito interessante. Todo mundo deve estudar astrologia para o seu próprio entendimento e para que você consiga buscar bons profissionais, né? E ter um bom entendimento do que aquilo traz na sua vida. Mas astrólogo, se nasce astrólogo, é algo que você ressoa na sua alma. Então, que quando você for buscar pessoas, busque esse tipo de astrólogo, aquele que você consegue perceber que está ressonante com a alma dele aqui. Ele consegue colocar, ele consegue vivenciar, ele consegue trazer toda a profundidade do ser dele dentro daquelas explicações, dentro daquilo que ele está te direcionando. É isso, Fê. É isso mesmo. Gente, um produto riquíssimo que ela está trazendo aqui, com carinho, com maior amor, um trabalho que ela está separando para trazer conteúdo, conhecimento e clareza para todos nós. E se você já é astrólogo, fica a dica aí, ó, tem mais outros níveis. Caso você não saiba, aproveita, né, gente? Informação não quer demais e, ó, é gratuito. Eu agradeço a você e a você que pode ter vindo depois, não tem problema, porque não estamos ao vivo, mas a gente vai postar, eu vou postar aqui no meu canal Esfera Holística às 18 horas, e a Daiane vai postar no canal dela, que é Alquimia dos Astros. Seguem ela lá também, se inscrevam no canal, vamos apoiar aí nossos canais para crescer e a gente agregar em mais vidas. Muito obrigado pela sua doação, se inscrevendo, curtindo e compartilhando. Espero vocês a semana que vem, com toda certeza, e durante a semana com mais conteúdos aí para vocês. E não esqueçam de seguir a Daiane também, com @Alquimia dos Astros. Isso mesmo, gratidão a todos, gratidão novamente, Fê. Gratidão principalmente por a gente estar aqui, né? Eu poder estar trazendo todo esse conhecimento e partilhando esses ensinamentos que fizeram a transformação na minha vida. Então, foi a astrologia alquímica que transformou o meu ser, que abriu portas e abre até hoje, né? Principalmente dentro da mentoria 13 Luas, que ela me mostra o caminho que eu preciso tomar, quais decisões que são importantes tomar, não como previsão, mas mostrando para mim o que o momento pede e o que eu peço dentro desse momento, o que eu preciso dentro desse momento. Então, que a astrologia alquímica possa atingir outros corações, despertando essas essências, né? Despertando a curiosidade, não de você conhecer a astrologia, não de você conhecer a alquimia,
mas de você conhecer você. De você pegar esse poder que em algum momento foi retirado de você, que é o poder do autoconhecimento, o poder de você escolher, o poder de ser autorresponsável pela sua própria vida, e principalmente nesse momento da nossa encarnação aqui na Terra, que você possa usar essa autorresponsabilidade, usar todas as ferramentas alquímicas, holísticas, espirituais, para que você consiga realmente despertar e fazer a transformação na sua vida, chegando e alcançando o que você merece e já é seu por direito. Então, novamente, gratidão, Fê, gratidão a todos aqui presentes. Continua seguindo a gente, que vai ter cada vez mais conteúdo legal. Quem quiser, né, gostar de meditação com a Lua, então, lá no canal da Alquimia dos Astros, a gente vai ter meditação de lua cheia. Então, fica aí a dica para vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Obrigada novamente, Fê. Gratidão. Até o nosso próximo vídeo. Obrigado a todos vocês, que vocês tenham uma ótima semana. E é isso. Beijo, gente. Até!